Meus irmãos, que bênção, né? Louvar ao Senhor com alegria. Louvar ao Senhor com alegria. E hoje, né, nosso último vídeo, o nosso último estudo sobre a revista Dieta Espiritual. Que coisa maravilhosa. Você gostou dos estudos? São estudos maravilhosos, né? Hoje a gente vai dar uma passada assim, por cada um deles, para ver tudo o que o Senhor tem feito, o Senhor fez por nós e o Senhor requer de nós. Porque quando lemos a capa da revista, nós falamos sobre dieta, já citamos isso aqui. Muito obrigado. Nós pensamos numa alimentação equilibrada. É como se eu pudesse falar qual o segredo para você ser um crente saudável. Essa seria a ideia. Eu sei que você escuta muito, né? Você ser uma pessoa saudável, você está acima do peso, talvez. Colesterol não sei do que, é outra coisa, e todo mundo se preocupa. E tem que se preocupar mesmo, né? Mas e com a sua saúde espiritual? Você tem se preocupado? A saúde espiritual, ela também é muito importante para nós e necessária. E o primeiro alimento que nós temos aqui na primeira lição é a oração. Oh, meus amados irmãos, não existe crente que não ora. A oração é o alimento do crente, a oração é a gasolina, é o combustível do crente. Se você não tem orado mais, você está seco. Um crente cheio do Senhor é um crente que ora, um crente que dedica a vida de oração. E quero te falar, confessando uma dificuldade aqui, né? Às vezes o pessoal olha para nós, né? Nós estamos na frente de uma igreja, o pessoal às vezes tem uma tendência de olhar para o líder e achar que ele faz tudo perfeitamente. Engano seu, meu irmão. Eu creio sim que o líder, ele tem que ter uma moral acima da média, sim. Tem que buscar viver uma vida acima da média, sim. Mas o líder luta contra as coisas. E contra a oração nem se fala, meus irmãos. Meus irmãos, nós estamos numa igreja que enfatiza e deve enfatizar todas muito a palavra do Senhor. Muito o estudo da palavra do Senhor. Muito a pregação expositiva. Muito a exposição das sagradas escrituras. Mas nós podemos correr o risco de trocar a oração apenas pelo estudo da palavra. Nós podemos correr o risco de sermos crentes desequilibrados. E nós não podemos fazer isso. Nós não podemos ser assim. Nós precisamos ser um povo que ora. E como diz Lucas, é o versículo do texto aqui, que fala: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Meus irmãos, esse texto é da parábola do juiz iníquo e da viúva. E esse versículo especificamente fala uma coisa muito importante. Primeiro, que Deus tem um povo escolhido. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Deus tem um povo escolhido. E o que esse povo está fazendo? Olha que coisa maravilhosa. Esse povo está clamando dia e noite. Que coisa maravilhosa. O contexto aqui é sobre a resposta de Deus ser rápida ou não. E no próximo versículo desse texto, fala: depressa lhes fará justiça. Irmãos, a resposta de Deus vem. Se você está orando por uma causa, a resposta de Deus virá para você. Às vezes a resposta vai ser negativa, tá bom? Às vezes a resposta vai ser uma porta fechada. Ou às vezes a resposta vai ser outra porta aberta, uma que você menos esperava. Não acontece assim conosco? A gente ora por uma causa. E quando a gente vê lá na frente,
e começa a lembrar, poxa, eu estava orando por isso e Deus me deu aquilo, e aquilo é muito melhor do que eu estava orando. Já aconteceu isso com você? Deus é maravilhoso, não é verdade? Deus nos dá muito mais do que pedimos, pensamos ou sonhamos. E Deus fecha muito mais portas do que a gente vê também para nos proteger, para nos moldar a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes você se lembra de uma porta fechada, de alguma coisa que você queria quando você era mais jovem, talvez há um tempo atrás, e hoje você não tem mais isso na mente, você já está fazendo outra coisa. Certamente Deus te livrou daquilo. Deus te livrou daquilo e Deus está te colocando no lugar que Ele quer te usar. Isso é muito importante da gente lembrar. Não somos nós que somos o centro das nossas vidas. Deus é o centro da nossa vida. E o melhor lugar que você pode estar é no centro da vontade de Deus. Você só estará satisfeito em sua vida quando você estiver cumprindo a vontade de Deus. Foi Deus que te criou. É Deus que te conhece. É Deus que sabe o que te satisfaz. E sabe do que a gente mais precisa? Mais dele. Sabe como uma das formas que a gente tem mais dele? Na oração. Porque a oração nada mais é do que uma declaração nossa que nós não podemos, mas que nós servimos a um Deus que pode. Isso é muito interessante. Perceba, olha a sutileza disso. A oração não é um povo que está determinando para Deus o que ele deve fazer. Isso é muito importante você saber, preste muita atenção nisso. A oração não é um povo ou uma pessoa determinando o que Deus deve fazer. A oração é um povo se submetendo ao que Deus tem feito e ao que Ele fará. Isso é maravilhoso, não é? Assim esse povo estará satisfeito. Assim esse povo estará satisfeito. Assim você estará satisfeito também. Mas como que eu vou saber, então, pastor, a vontade de Deus para a minha vida? Esse é o questionamento de muitas pessoas. Muitas pessoas. E eu quero falar para você e lhe garantir que você vai encontrar tudo aqui, ó. Pode perceber. Eu não vou afirmar que todos, mas quase todos os anseios do seu coração têm um princípio, talvez na palavra de Deus ou talvez no pecado. E aí quando você vai para a raiz do problema, você encontra a resposta na palavra de Deus. Quantas pessoas vêm com questionamentos se vão para algum lugar e falam assim, pastor, eu fiquei em dúvida se eu deveria evangelizar tal pessoa. Eu fiquei realmente em dúvida se eu deveria namorar, me casar com tal pessoa. Será que é vontade de Deus? Será que não é vontade de Deus? E aí nós vamos para a palavra de Deus, que diz que você tem que ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E aí você vai na palavra de Deus, que diz para você não entrar em julgo desigual, para te proteger. Para te proteger. Quantas pessoas, às vezes pela emoção e apenas pela paixão de uma pessoa, gente boa, de um corpo bonito, vão e se envolvem em relacionamentos e ali suas crenças são diferentes. E isso gera problemas até o final da vida. Pela graça de Deus, Deus nos abençoa mesmo assim. E é isso que eu costumo falar para as pessoas. Pela graça de Deus, Deus te abençoa, meu filho. Mas Deus já orientou para você não entrar nisso. Olha que coisa interessante. Está na palavra de Deus. É para preservar a sua vida. A sua saúde emocional.
para preservar os seus filhos. E muitas coisas, a gente quer tomar o lugar de Deus. Um dia eu vi um pequeno teatro que demonstra bem isso, né? Tinha uma pessoa desse lado aqui e tinha uma cadeira. Era uma menina no caso. E a menina falava: Jesus, o trono é seu. Jesus, o Senhor é o rei da minha vida. Não é isso que a gente sempre declara? Isso todo mundo declara. Jesus, o Senhor é o rei do universo, é o Senhor que governa as minhas atitudes. O Senhor é tudo para mim, eu faço tudo o que o Senhor quiser. Isso a gente sempre declara. Essa é uma declaração natural para todas as pessoas, normal, para qualquer pessoa. E aí então, vinha uma outra amiga dessa menina. E ela chamava ela para ir para um lugar que aborrecia o Senhor. Um lugar pecaminoso. Mas era o lugar da moda. O lugar onde todos os adolescentes, os jovens estavam naquele dia. E aí mostrava Jesus sentado ali, aborrecido com aquele local, e a menina então começa a pensar. E aí sutilmente ela começava a empurrar Jesus da cadeira. Porque a decisão vinha daquela cadeira, simbolizando um trono, o local da decisão ali. Então ela começava a empurrar Jesus daquela cadeira. E Jesus respondendo não para outra menina: não, eu não vou. Então ela começa a empurrar Jesus e responde: sim, sim, eu vou. Esse pequeno teatro muito simples mostra a luta interna que nós temos do pecado, do nosso egoísmo, de tentarmos tomar o lugar de Deus. Irmãos, se às vezes você está passando isso hoje na sua vida, isso não é novo não, tá? Sabe quando começou isso? No Jardim do Éden. Desde o Jardim do Éden. O homem tentando tomar as rédeas de sua vida. Enquanto as rédeas do universo estão nas mãos do nosso Senhor. Irmãos, que coisa maravilhosa. Nós servimos um Deus soberano. Sabe o que a gente deve fazer? Encontrar a vontade do Deus soberano que está escrita nas Escrituras. Sabia que na Bíblia tem mais de 10.000 promessas para nós? E você sabia que quando a gente ora as promessas de Deus, por exemplo, nós temos a certeza que nós receberemos? Sabia que quando a gente ora, faz o que Deus pediu, nós receberemos? Por exemplo, lá em Tiago 1,5, fala assim: se você, meu querido filho, meu querido irmão, minha querida irmã, necessita de sabedoria, o que você tem que fazer? Pedir para Deus, que é a fonte da sabedoria. E aí qual que é o resultado disso? O texto fala: Ele vai conceder. Você vê que coisa maravilhosa? Você vê que esse é um texto muito claro, um versículo muito claro. E aí todas as vezes que a gente se pega estudando esse tema de sabedoria, sabe qual que é a conclusão da sala? Primeira, que todo mundo conhece esse texto, de cor. Segunda, que todo mundo há muito tempo não pede sabedoria para Deus. Você percebeu a ironia disso? Irmãos, é como se Deus tivesse com um copo cheio de sabedoria e Ele falasse para você: é só pedir que eu derramo. E a gente não pede. Aí a gente bate cabeça. Aí a gente toma decisões fora da vontade de Deus. E aí sabe o que a gente faz? Pede oração para Deus nos abençoar. Não é verdade? Ei, irmãos, o pecado arrebentou com a gente, não é verdade? Não, o pecado arrebentou com a gente mesmo. Isso faz também com que a gente tenha mais paciência com as outras pessoas, sabe? Se você está um pouco à frente de outras pessoas na sabedoria, tenha mais paciência. Trate as pessoas com um pouquinho mais de brandura. Não se ache melhor do que as pessoas porque hoje você está um passo à frente na sabedoria que elas. Porque a vida cristã é uma vida de degraus, crescimento. E muitas pessoas, até que já frequentam uma igreja há muito tempo, são imaturas na fé.
O tempo de igreja não necessariamente quer dizer que a pessoa é madura na fé. Requer tempo para ser maduro na fé, mas o tempo de igreja não necessariamente. Porque às vezes nós não estamos conhecendo mais a palavra de Deus. E diz algumas pessoas que nós somos a geração que mais tem Bíblia e que menos conhece a palavra de Deus. Às vezes eu tenho que concordar com isso. Mas quase nunca eu concordo, irmãos. Sabe por quê? Porque eu não gosto que fala da minha geração, não. E aí sempre eu falo para a pessoa, mas você não conhece o fulano de tal da igreja. Você não conhece a fulana. É um pessoal comprometido com a missão. É um pessoal que lê a Bíblia. E tem muitos jovens hoje levantados por Deus, comprometidos com a palavra de Deus para a honra e glória do Senhor. Você é comprometido com o Senhor? Ou falta um pouquinho mais? Falta um pouco mais. Você já foi mais apegado à palavra? Você deixava, assim, a palavra espalhada pela sua casa. Sabe o que eu comecei a fazer? Irmãos, eu comecei a deixar devocional no banheiro de casa. Ou uma Bíblia. Sabe por quê? Você vai no banheiro, geralmente você fica mexendo no celular. Às vezes em redes sociais. Às vezes você vai me falar que é o único tempo que você tem para mexer nas redes sociais, está tudo certo. Mas você sabe. Você começa a deixar coisas assim para você ler. Para você se encher mais do Senhor. Para você não perder mais tempo. Às vezes no carro, dependendo do que você for colocar, e hoje nós tivemos um exemplo disso, eu vim de Rio Preto para cá, e aí me veio à mente, poxa, eu tenho um aplicativo de podcast, eu vou ouvir a palavra do Senhor, vou colocar um pregador que eu gosto, aqui no caso, vale a pena escutá-lo, tá bom, gente? Heber Campos Júnior. Vale muito a pena, muito mesmo a pena escutá-lo. E aí coloca um podcast dele, para ir escutando na viagem. Aprendendo mais do Senhor, aproveitando esse tempo, 50 minutos, 1 hora, depende da viagem de Rio Preto para cá, às vezes bem menos, tá? Não, nem sempre bem menos, tá, irmãos? Mas aproveitando esse tempo, né, para crescer na palavra do Senhor. Para crescer na palavra do Senhor. E aí, assim, orando e aprendendo mais da palavra do Senhor, nós podemos ir para o terceiro alimento, que é o da adoração. Nós precisamos ser uma igreja viva, que adora o Senhor. E quando tem a definição aqui do culto ao Senhor, é adoração ao Senhor, é um serviço prestado ao Senhor. Esse serviço prestado é o reconhecimento à pessoa de Deus, por quem Ele é e tudo o que Ele faz. Irmãos, a nossa luta é sempre para sermos uma igreja equilibrada, tanto na palavra, conhecimento da palavra, exposição da palavra do Senhor, porque somente a palavra do Senhor que pode alcançar os corações, mas também na oração e na adoração. Uma igreja viva, que vibra no culto. Sabe por quê? Porque às vezes a gente tem a tendência, hoje estava conversando com o Mateus sobre isso, ele estava me falando de um livro que ele está lendo e a gente refletiu um pouco sobre isso. Às vezes a gente se acostuma demais com o sagrado, não é verdade? Às vezes a gente canta a música, ao olhar para a cruz, eu entendo o amor, como se aquilo fosse algo normal. É normal. Às vezes a gente vê a leitura da palavra e a internet aprimorou mais isso, como algo normal. Como se a gente pudesse ali fazer qualquer coisa, que aquilo está tudo normal. Esse é um conceito muito delicado sobre, primeiro, a missão de Deus e a adoração a Deus. Quando a gente começa a achar que tudo, absolutamente tudo é missão, e quando a gente começa a achar que tudo, absolutamente tudo é adoração,
que nós podemos fazer tudo em todo tempo. Que não há tempo de reflexão, não há tempo de respeito, e aí a gente começa a confundir um pouco as coisas. Confundir um pouco a quem nós viemos adorar no culto, ou sobre quem nós estamos estudando na palavra. Irmãos, nós estamos estudando sobre o Deus vivo, sobre o Deus que criou o mundo pela palavra, sobre a palavra que já existia antes da fundação do mundo e se fez carne, sobre o verbo que se encarnou, sobre a palavra que foi para a cruz, sobre a palavra que recebeu sobre ele todo o meu e o seu pecado, toda a nossa preguiça de falta de oração, toda a nossa preguiça de falta de leitura, toda a nossa preguiça de falar do Senhor Jesus, toda a nossa preguiça o Senhor levou sobre ele, para que agora eu e você fôssemos chamados perdoados, justificados, redimidos, salvos, e então com a descida do Espírito Santo, na nossa conversão, selados pelo Espírito Santo. Irmãos, que coisa maravilhosa! Nós servimos a um Deus infinito, eterno, poderoso. Isso tem que nos fazer tremer um pouco. Tremer. Muitas vezes de alegria, mas também tremer pelo nosso pecado. Igual Isaías tremeu. Ai de mim, Senhor! Ai de mim! Porque quanto mais a luz, a santidade do Senhor está sobre nós, quanto mais a luz sobre nós, mais a sujeira da nossa vida é exposta. E o que nos resta fazer é ai de mim, ai de nós, ai de nós. Mas quando entendemos isso, igual Isaías entendeu, nós vamos falar, eis-nos aqui, Senhor. Por isso que o quarto alimento é o alimento do serviço. Nós somos salvos para servir. Salvos para servir. Em que lugar nós devemos servir? Em qualquer lugar. Tem um livro aqui na nossa livraria muito interessante que chama Batismo de Amor. Batismo de Amor. O pastor Mário Freitas, ele está falando nada mais, nada menos do que o encontro do seu dom. Dom espiritual, do seu talento, como você queira chamar. O ápice. Para eu saber o que eu tenho que fazer. E aí ele chama isso de batismo de amor. Quando você encontra o ápice. E aí qual que é o caminho que ele fala para você descobrir? O caminho é servir. Servir em qual lugar? Em todos os lugares. Ele fala assim, sabe quando você chega na igreja? O que você tem que fazer? Tudo, faz tudo. Você vai olhar o carro, você vai cuidar das crianças, você vai cuidar do computador, você vai cantar, você vai falar, você vai limpar, faça tudo. E aí de repente, você vai estar no bosque, aqui de José Bonifácio, numa programação da igreja, uma programação dos adultos da igreja, coisa maravilhosa, louvor lá no bosque de Bonifácio, louvorzão, palavra, exposição da palavra, 1 hora de exposição e ser ali firme, sem mexer no celular, sem bocejar, curtindo a 1 hora de exposição da palavra, e de repente, você olha lá no canto do brinquedo, uma pessoa que está cuidando de uma criança. E aquilo te chama a atenção. A pessoa dá um descuido daquela criança, a criança começa a se afastar, você começa a vislumbrar talvez que ela vai para um perigo, e você vai lá, ajuda aquela criança, e fica ali cuidando daquela criança, e você tem a melhor sensação do mundo. Qual sensação? Que só você poderia cuidar daquela criança. E aquilo te satisfez. Aquilo você encontrou a área da igreja que você quer atuar. Porque você viu aquilo. Você fez alguma coisa. Aquilo tocou o seu coração. Aquilo é o que você quer fazer. É como se você tivesse a sensação, ele fala no livro, que só você poderia resolver aquele problema. Então ele fala, ali é o seu batismo de amor. Ali está o seu dom. Mas enquanto você não descobre, sirva em todos os lugares.
Irmãos, eu posso falar com toda tranquilidade que nós temos uma igreja serva aqui. E quando a gente vê estatística, e vocês sabem que eu sou apaixonado por estatística, o pessoal fala o seguinte nas estatísticas, que se você conseguir mais de 20% da igreja, que ela consiga servir, que sejam pessoas servas, você consegue arrastar a igreja toda para o serviço. Porque existem mais ou menos 60% da igreja que eles chamam de Maria vai com as outras, com todo respeito ao termo, são aquele pessoal que se servir tá bom, se não servir não tá bom. Ele fica parado também, se servir ele faz, se não servir ele faz. E os 20% ou menos que são contra tudo, o do contra. Você já ouviu falar no do contra? Tudo tá ruim. Se a parede é branca, ele quer preta. Se é preta, ele quer branca. Se é branca, ele quer roxa agora. Se é roxa, então não tem como, não tem o que fazer. Mas a ideia é que se você consegue mais de 20% de pessoas servas, você conquista os outros 60% e você está com uma igreja serva. E eu posso falar com toda tranquilidade que nós temos aqui muito mais de 20% de pessoas servas. Louvado seja o Senhor por isso. E quando a gente conversa sobre isso, porque por causa do nosso pecado, a gente tem a tendência de virar um fariseuzão em fazer alguma coisa e olhar para o outro que está sentado, é normal, tá? E aí, a gente conversa e começa a refletir sobre quem serve na igreja. Então, a conclusão é, poxa, a IPJB tem um povo que serve. Louvado seja Deus, irmãos. Isso é só coisa de Deus. E aí você vê, tal fulano serve lá. Tal fulano faz isso naquele dia que eu nem vejo. Tal fulano cuida de tal coisa na igreja e eu nem sabia. Poxa, eu estava olhando só para o dia do culto, pastor. Louvado seja Deus por essa igreja maravilhosa. Que coisa maravilhosa, irmãos. Irmãos, são irmãos que chegam para mim durante a semana e falam, pastor, eu quero ajudar tal coisa. Pastor, eu quero fazer isso. Eu quero fazer aquilo. Pastor, eu quero ajudar mais em missões. Eu quero ajudar aquele rapaz. Eu quero ajudar aquela moça. Eu quero ajudar na livraria. Irmãos, isso é tão contagiante. Eu vou contar uma coisa bem rápida, que esse final de semana nós recebemos o João e a Andresa, né? E eu contando para o João, ele sabe como é que funciona a igreja, tal. E nós fizemos algumas coisas por eles, enfim, mas ele escolheu um livro ali e comprou um livro na nossa livraria. Ele não pensou duas vezes, irmãos. E eu estou falando dele porque ele é de fora da igreja, fica mais fácil. Dos de dentro fica mais difícil pôr nome para não ter comparação. Então, geralmente não falo dos de dentro da igreja aqui. Mas de fora é mais fácil. Ele não pensou duas vezes. Ele comprou o livro e falou, o resto eu quero doar para a livraria. Louvado seja Deus, irmãos. Sabe por quê? Porque ele viu o propósito. Ele viu o propósito nisso. E sabe o que eu quero falar para você? Irmãos, eu sou terceira geração de presbiteriano. Como diz um amigo meu, batista, ele falou, sou batista até o chulé, né? Eu seria o presbiteriano até o chulé, tradicional do Brasil. Mas, irmãos, nós estamos numa geração que não liga mais para a placa de igreja. Não liga. Você conhece uns idosos que eles nasceram de tal igreja e morrem naquela igreja. Às vezes mortos espiritualmente, mas morrem lá também. Irmãos, acabou isso. As pessoas estão atrás de propósito, de visão. Não tem erro. Acredite no que eu estou falando. As pessoas estão atrás de visão. E se elas encontrarem na igreja a visão correta, elas vão ficar. As pessoas estão atrás de visão. Pessoas não seguem mais placas de igreja. Elas seguem visão. E é lógico que para ter a visão precisam ter pessoas com essa visão. Logo elas vão acabar seguindo essas pessoas. É natural. Mas as pessoas de hoje seguem a visão da igreja.
E que coisa maravilhosa. Eu creio que deve ser assim mesmo. Porque se for uma visão equilibrada, centrada no Evangelho, sabendo que deve fazer missão, mas antes de fazer missão, sabendo de uma coisa muito importante, a gente sempre cita aqui o ide por todo mundo, batizando, pregando o Evangelho, né? A grande comissão, não é verdade? Mas às vezes a gente se esquece do versículo que vem antes. Esse é o mais importante da grande comissão. Isso as pessoas precisam saber. O versículo que Jesus fala assim, ó. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Acabou. Nós fazemos missões porque toda autoridade foi dada para Jesus. E aí sabe o que Jesus faz com você? Ele te chama para ser embaixador dele. Sabe o que é o embaixador? Aquele que representa alguém ou um país, ou ele representa algo que é muito maior que ele. E Jesus, que tem toda a autoridade no céu e na terra, ele chama você para ser embaixador dele, com uma mensagem. Aí ele fala, quando você souber que eu tenho toda a autoridade no céu e na terra, que eu governo, está tudo em minhas mãos, você tem que saber disso. Agora você vai e conta para todo mundo. Que coisa maravilhosa, irmãos. Como o texto muda. Como o texto muda quando nós sabemos isso. Quando nós esquecemos de nós. Porque às vezes nós colocamos nós. Eu tenho que ir, eu. Enquanto o texto mostra Jesus. Jesus é o poderoso. Jesus é o todo-poderoso. Jesus tem todo o poder. Jesus é soberano. Jesus governa. Não há 1 centímetro sequer em todo o mundo que ele não fale, isso é meu, porque tudo é de Jesus. E aí quando você compreende isso, você começa a compreender o tamanho do amor dele por você. E aí você compreende a responsabilidade que você tem em ir e falar desse amor para todas as pessoas. Isso muda tudo. Muda tudo. Parece um simples detalhe, não é? Mas não é. Isso muda tudo. Porque o centro sai de nós, sai da igreja e passa a ser o Senhor Jesus, que sempre foi. O dono da cadeira, que está sentado tomando decisões e que te chama hoje a se envolver em missões, na adoração, na leitura e no quebrantamento. É o 6º exercício que nos traz quebrantamento. A palavra, basicamente, ela já fala o que significa se quebrar, né? Quebrar o coração diante de Deus. E, basicamente, o quebrantamento ele está em contraste com o orgulho. Com o orgulho. E no contexto de igreja, o orgulho é muito fácil de acontecer. Porque qualquer coisa pode nos trazer orgulho. A placa da nossa igreja. Às vezes, a missão que a nossa igreja está fazendo. Que está fazendo em obediência ao Senhor, mas isso pode se tornar um orgulho em si mesmo. E aí, sabe o que a gente tem que fazer? É se voltar ao Senhor novamente. E falar, Senhor, eu reconheço que o Senhor é o dono de tudo. Eu me quebranto aos seus pés. Senhor, eu não sou nada perante o Senhor. E muito obrigado porque o Senhor me deu a oportunidade de participar dessa missão maravilhosa. Porque só a salvação já bastava para mim. Mas o Senhor ainda me usa para chamar outras pessoas. Me usa para chamar o seu povo que o Senhor está reunindo. Oh, Senhor, que coisa maravilhosa. E assim, nós vamos entender o 7º princípio, porque quando nós entendemos isso, nós começamos a influenciar pessoas. Porque aí nós entendemos que o Senhor Jesus falou que nós seríamos sal e luz do mundo. E a luz, ela ilumina por onde vai. É interessante o efeito da luz, e quanto mais próximos da luz, mais a sujeira da nossa pele, no caso, começa a aparecer. É a mesma coisa no sentido espiritual. Quanto mais próximos do Senhor, na verdade, me parece que
mais enxergamos a nossa pequenez. Que Ele cresça e eu diminua. Quanto mais próximos do Senhor, mais enxergamos o quanto dependemos dEle. Você sabia disso? As pessoas consideradas mais santas, piedosas dessa terra, muitos heróis da fé considerados, eram as pessoas mais humildes e mais dependentes do Senhor. Porque podemos afirmar que ela estava mais perto de Deus, sim. E quanto mais perto de Deus, ela enxergava mais a santidade de Deus e mais o pecador que ela era. E acontece assim conosco também. Quanto mais próximo de Deus nós estamos, nós conseguimos compreender que mais nós dependemos dEle. E menos nós podemos tomar decisões. E aí, quanto mais nós dependemos do Senhor, nós vamos para o 8º exercício, que é o exercício da resistência. De continuarmos nesse caminho. Porque quanto mais próximos do Senhor, mais nós vamos atacar também as portas do inferno, que é o que a Bíblia fala. É nós que atacamos as portas do inferno. E aí, mais o inimigo vai nos atacar. Porque qual o objetivo do inimigo em nos atacar, atacar os filhos de Deus? Ele não pode roubar a nossa salvação. O diabo não pode tirar a nossa salvação. Porque a nossa salvação foi conquistada por Cristo, gente. Escuta isso, isso é muito importante para você. O diabo não pode, e eu quero falar novamente, o diabo não pode roubar, tirar a nossa salvação. Por quê? Porque a nossa salvação foi conquistada por Cristo na cruz, e na cruz a morte foi derrotada, o diabo foi derrotado. Entende isso? Ponto. Final. Agora vamos lá. O que o diabo pode fazer? Ele pode nos atrapalhar do caminho. Porque nós estamos rumo à vitória. E nós vamos chegar lá. Nem que for tudo estrupiado, nós vamos chegar. Mas ele pode nos atrapalhar. E quer coisa pior na vida do crente do que estar longe do caminho do Senhor? Deixando de ser usado pelo Senhor? Eu costumo dizer aqui na igreja que, perceba, eu vou colocar bem aqui para você entender, para não ser errado aqui no pensamento. O que mais me entristece não é o pecado em si das pessoas. Isso entristece, gente, pelo amor de Deus, entenda o que eu estou falando. Mas o que mais me entristece é que por causa do pecado das pessoas, as pessoas deixam de ser usadas por Deus. Entende isso? Quantas pessoas você conhece que já foram uma bênção nas mãos de Deus e por causa do pecado hoje estão afastadas da igreja? Por causa do pecado não servem mais na igreja? Por causa do pecado não pregam mais, não ensinam mais, não cantam mais, não tocam mais, não fazem qualquer coisa mais para o Senhor? Certamente você conhece várias. E isso é muito triste. Sabe por quê? É muito talento jogado fora. É muito talento agora sendo usado longe do caminho do Senhor. Isso é muito triste. E aí é tempo desperdiçado. Tempo desperdiçado. Então, meu irmão, minha irmã, se você está afastado do Senhor hoje, você é uma dessas pessoas que eu estou falando, o Senhor te chama hoje de volta. O Senhor é o Pai da história do filho pródigo, que vai te buscar de braços abertos, que te recebe como filho, que não leva em consideração o que você está fazendo, porque você é filho, é filha do Senhor. Então volte hoje mesmo a ser o servo, a serva que você já foi. Não desperdice o seu tempo. Irmãos, essa é uma coisa que mais dói em nós. Em ver grandes potenciais ali, sentados ou afastados da igreja, e falar, cara, essa pessoa é muito melhor que aquela, ela é muito melhor que eu. Ela poderia estar sendo usada pelo Senhor. Poderia estar sendo usada pelo Senhor. Por outro lado,
Você também que tem servido o Senhor e se sente incapaz? Irmãos, muitas vezes nós nos sentimos, você fala, rapaz, tem tanta gente boa aqui. A parábola dos talentos mostra que você que usa os talentos do Senhor, serve, Deus multiplica, Deus te dá mais, Deus te capacita. Deus te capacita a aprender mais rápido, sim, para servir para Ele, na obra dEle. Então continue firme, continue servindo ao Senhor, porque nós fomos criados para isso. Como diz o exercício do empreendimento, do fazer, do tentar fazer algo, tentar uma realização. Diz Efésios 2:10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais de antemão Deus preparou para que andássemos nela. Esse texto fala que Deus elegeu um povo, escolheu um povo antes da fundação do mundo. E esse povo tem um propósito: fazer boas obras. Essas boas obras que vão apontar sempre para o Senhor. Então nós não fazemos as coisas para tentarmos conquistar alguma coisa. Nós fazemos porque Deus já nos deu tudo. Deus já nos deu o melhor dele. Que foi? O próprio Filho. O próprio Filho. Porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, para que não pereça, mas tenha vida eterna. E aí, quando a gente começa a compreender isso, nós ficamos pequenos diante de Deus e pequenos com as pessoas também. Nós servimos as pessoas e aí nós conseguimos ter mais relacionamento nas igrejas. Ou relacionamento na igreja. Porque a gente trata as pessoas com mais tranquilidade, com menos arrogância, com menos orgulho. Sim, cobrando as pessoas, sim, cobrando com relação ao pecado, cobrando com relação ao serviço, mas com tranquilidade, sabendo que cada um tem um processo e Deus está trabalhando nesse processo. E assim nós chegamos na lição 11 que fala da paciência. Você está vendo como que a dieta espiritual ela é toda ligada? Uma coisa vai puxando a outra, uma coisa vai puxando a outra, e o relacionamento chega na paciência. Coisa maravilhosa, né, irmãos? Para a nossa geração do drive-thru, geração do agora. Eu quero agora. Eu quero a mudança agora. Eu quero agora, Senhor. Eu quero o meu milagre agora. Eu quero a mudança do outro agora. Ah, nós vamos bater muita cara, viu? Nós vamos bater muita cara. Quanto nós precisamos de paciência. E a nossa geração, talvez muito mais do que as gerações passadas. Falta de paciência, uma marca muito grande da nossa geração. Que Deus, assim, nos perdoe. Que nós possamos colocar tudo diante dele para que ele trabalhe isso em nós. Mas paciência, calma, vai com calma. Tira o pé do acelerador um pouco. Calma. Eu sei que você tem que fazer as coisas, mas calma. Deus está trabalhando e às vezes nós nem estamos percebendo. Deus está trabalhando. A 12ª lição fala de talvez poderemos colocar uma das coisas mais importantes para a nossa geração, que é a integridade, ou para a realidade da igreja brasileira hoje. Não para a nossa geração, mas o termo correto seria para a realidade da igreja brasileira hoje. Integridade. Pessoas sólidas, completas. Pessoas que vivem, ou que pelo menos estão tentando viver o que falam, o que pregam, ou que levantam a mão para cantar aos domingos, às quartas-feiras, enfim. Nós até oramos aqui hoje. Senhor, traga para o Brasil um avivamento, arrependimento. Que a igreja pare de fazer coisas que causem escândalo para o teu nome. Irmãos, pode ser até absurdo, né? Mas a gente já conversou com pessoas que falam, eu faço fiado para pessoas, menos para crente. Misericórdia, irmãos.
Na geração passada, bastava o crente, o pastor, falar. Já era, não precisava assinar nada. Hoje os pastores sofrem. Nem financiamento você consegue. Se falar que é pastor, então, chega a um ponto, né? Até engraçado isso, meio irônico, né? Mas tudo bem, cada um com seus problemas aí. Chega ao ponto do pastor nem falar que a profissão dele é pastor. Porque ele sabe que não vai aprovar o financiamento. Ei, irmãos. Mas isso tudo por falta de integridade. Por pessoas usarem o nome de Deus, ou o nome da igreja, que é claro, está relacionado a Deus, para dar tombo em outras pessoas. Para não cumprir com as suas palavras. Para ganhar ou tentar conquistar a confiança das outras pessoas no grito, ou no nome da igreja ou de Deus, ou pelo nome deles, e aí agir de má fé. Falta de integridade. E aí poderia ligar a falta de integridade à última lição. Se nós estamos sofrendo com isso, nós precisamos praticar mais o jejum, um quebrantamento diante do Senhor. E o jejum nada mais é do que deixar ou declarar a Deus que nós nem precisamos nem do alimento sólido, porque o Senhor alimenta as nossas almas. Essa é a ideia do jejum. Às vezes o pessoal pergunta sobre o jejum, e eu já vi algumas práticas assim, mas pelo princípio bíblico, o que a Bíblia ensina é o seguinte, que você deve se abster de um alimento ou de todo o alimento. Tem jejum na Bíblia sem água também, mas a maioria não, ok? Mas qual que é a ideia? Eu vejo muito pessoal falando, e não tem nenhum problema nisso, da entrega do jejum, né? E aí o que acontece? O que as pessoas fazem nisso? Elas fazem a entrega justamente antes de ir para o rodízio, né? Coisa maravilhosa, irmãos. Não faz muito sentido isso. Estou brincando aqui, mas essa é a ideia do jejum, é que você tire um alimento ou uma alimentação que realmente faça falta para você. E aí você lute com aquilo e outra coisa, tire um tempo a mais para o Senhor. Porque não adianta eu ou você falar que vamos fazer jejum, aí nós vamos dormir. Não faz sentido, irmãos. Não faz sentido nenhum isso. Mesmo que você faça um jejum de 2 horas. Que você fala, eu ia comer depois de 2 horas, então eu não vou comer, eu só vou comer depois de 4 horas. Mas tire um tempo a mais para o Senhor, entende? Entendeu? O jejum foge daquela normalidade. Irmãos, vou dar um exemplo bem chulo assim. Eu só tomo café com leite de manhã. Eu não como nada, só como no almoço. Perceba que não faz muito sentido eu fazer jejum de manhã? No sentido da luta contra o alimento. E é óbvio que eu posso fazer, irmãos, eu sei, você vai discutir, está tudo certo. Mas é óbvio que eu posso fazer se eu dedicar um tempo a mais. Mas não adianta eu falar que eu vou fazer um jejum, sendo que eu vou trabalhar e no trabalho eu só tomo um cafezinho. Não faz sentido, irmãos. Vocês estão entendendo ou não? Mais ou menos? Se você for fazer... Você vai trabalhar o dia todo, a tarde toda. E a tarde toda você já não come. Não faz diferença para você que está muito corrido. Aí você fala, vou fazer jejum hoje à tarde. Não faz sentido. A não ser que você tire um tempo a mais para orar. A mais para o Senhor. Essa é a ideia do jejum. É demonstrar para o Senhor que, ó Deus, eu não dependo de nada. Do meu trabalho, eu não dependo de comida, eu não dependo de ninguém. Eu dependo somente do Senhor. Por isso eu quero ficar com o Senhor. Por isso eu quero orar mais. Por isso, se eu lia um texto de manhã, eu quero ler 10 capítulos agora. Se eu orava 10 minutos, eu vou orar 1 hora. Se eu orava meia hora, eu vou orar 2 horas. Essa é a ideia. Essa é a ideia de um tempo a mais. De um mergulho a mais no Senhor. E aí, se você faz isso, deu fome depois, irmão, come e está tudo certo. Porque a ideia daquela declaração que eu dependo do Senhor. Eu dependo do Senhor.
E sim, às vezes você tirar a alimentação que mais faz diferença para você. Como eu dei meu exemplo, a alimentação que faz muita diferença é eu durmo muito tarde, eu gosto de comer à noite. Por isso também a barriga cresce, né, irmãos? É desse jeito. E aí, come mais à noite. Essa alimentação faz realmente diferença eu cortar. Porque me dá fome. Estuda à noite. E aí dá fome. E aí o que eu faço? Faço meu jejum à noite. Tiro um tempo a mais para o Senhor. Mostro para o Senhor, eu dependo do Senhor. Eu dependo do Senhor, tiro o almoço. Para mim não faz muito sentido tirar o café da manhã, porque eu já não como de manhã. Está entendendo? E aí a gente declara para o Senhor, Senhor, eu dependo de Ti. E aí se você fizer 2 horas, irmãos, está feito. O Senhor vê o seu coração. Porque não adianta a gente, às vezes, ficar com o desenho do lanche na mente, né? Não é assim que a gente fica? A gente até treme para comer depois. E aí faz aquela oração. Pá, acabou, vamos comer um leão agora. Entendeu, irmãos? Um tempo a mais. Mas tire o tempo de jejum. Tire o tempo em jejum. Quando você está sendo tentado. Quando você deseja uma resposta de Deus. Quando você quer proteção para a sua família. Quando na igreja forem ordenados oficiais. Tire jejum. Ou tire um tempo de jejum por arrependimento, se você está longe do Senhor. Mas jejue. O jejum não é uma ordenança bíblica. Ordenança. Você não é obrigado a fazer. Mas é muito indicado você fazer, porque é uma declaração de que você e eu dependemos do Senhor. Tá certo? E aí... não preciso nem falar nada que você não pode usar isso para emagrecer, né, irmãos? Ah, irmãos, Deus é bom demais. E assim nós tentamos fazer a dieta equilibrada. Equilibrada do Senhor. Nós seremos mais equilibrados diante do Senhor. E dentro disso, eu só queria falar para você. Diante de tantas palavras aqui duras, difíceis, algumas mais fáceis para você, nós vamos lutando. Altos e baixos. O pecado ainda está em nós. Por isso nós não vamos conseguir, talvez, termos esse equilíbrio. Esse equilíbrio. Mas nós vamos tentando. Nós vamos adorando ao Senhor. Nós vamos fazendo, nós vamos nos arrependendo, pedindo perdão e nós vamos prosseguindo. Que assim Deus nos abençoe e que nós possamos cada vez ter uma vida mais equilibrada. Fazendo uma dieta espiritual equilibrada para a honra e glória do Senhor. E vamos orar ao Senhor. Ô Senhor, são temas difíceis, Pai. A verdade é que são temas muito falados. Todo mundo às vezes sabe de cor tudo. Tudo, não foi falado nenhuma novidade aqui, Senhor. Para todos. Só que são temas difíceis de serem praticados. E nós pedimos misericórdia do Senhor. Pedimos o ânimo do Senhor para nos ajudar a termos uma vida cristã mais equilibrada. Assim como o Senhor nos pede. Porque sabemos que o nosso Senhor Jesus teve essa vida equilibrada. Nosso Senhor Jesus teve uma vida de oração. Uma vida de palavra, Ele sendo a própria palavra encarnada. Uma vida de serviço, uma vida de mordomia, uma vida de influência, uma vida de resistência contra a tentação, uma vida de paciência, uma vida de integridade e também de jejum. Oh, Pai, como é maravilhoso servir ao Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo é o nosso herói, aquele que conseguiu cumprir. E Deus, primeiro pedimos perdão por tudo aquilo que não conseguimos. E pedimos a ajuda do Senhor, para que o Espírito Santo nos encoraje, nos dê força, para podermos sermos esses cristãos equilibrados, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém.